Agora a gente vai dar uma olhada nos generators. Você pode segurar esse ícone apertado e dar uma olhada nesses nomes. Esses objetos eles são criados a partir de linhas. Então, qualquer linha que a gente criar aqui, a gente tem um problema com ela que ela não é renderizável. Ou seja, se eu criar, por exemplo, um helix, que seria uma mola, e eu mandar renderizar, a gente não veria nada. Para a gente poder enxergar alguma coisa, é aqui que a gente pode construir um objeto a partir de linhas. Por exemplo, esse do helix, se eu criar um sweep NURBS, eu posso colocar o helix como um caminho, é só arrastar dentro dele. E se eu criar, por exemplo, um círculo, eu posso colocar junto com o sweep, e agora ele vai passar o círculo através do helix. Se eu clicar no círculo e diminuir o radius dele, eu estou diminuindo o círculo. E ainda assim eu tenho acesso ao helix, então se eu aumentar o radius do start ou o end angle, qualquer parâmetro que eu alterar, ele já vai criando o objeto. O sweep NURBS reconhece geralmente a primeira linha como o profile, ou seja, o formato que ele vai tomar, e a última linha como o caminho. Se eu colocar o círculo aqui no meio, ele só vai bagunçar o negócio. Quer ver? Eu vou, em vez de fazer essa estrela, vai ficar um pouco mais aparente, vou criar um retângulo. Vou diminuir um pouco o tamanho. E aqui a gente vê o retângulo em cima do helix. Ele vai ter esse formato. Se eu colocar o círculo por primeiro, o retângulo na verdade vai fazer uma bagunça aqui no meio. Né? Então, procura usar sempre o sweep NURBS só com dois objetos dentro, sendo o de baixo o caminho e o de cima o profile. Deixa eu mostrar mais algumas opções que a gente tem dentro. Se eu clicar aqui no sweep, a gente tem a aba Object. Primeiro a gente tem esse Isoparm Subdivision. Isso quando você olha aqui pelo display, nesse modo Isoparms. Deixa eu só ligar algum que tenha linhas. E aqui a gente pode aumentar e diminuir as subdivisões aqui do Sweep NURBS. A gente tem o End Scale, que a gente pode aumentar e diminuir a escala do final. Tem o End Rotation, que a gente pode rotacionar, só que com o círculo a gente não vai ter muita noção. Então eu vou deletar ele e vou criar um retângulo. Deixa eu deixar um tamanho de 25 por 25. E se eu vir agora no Sweep, no End Rotation, posso ver que eu posso girar a rotação ali do fim, né, ou seja, da cauda do helix, por exemplo. A gente também não precisa ficar preso a esse caminho, a gente pode deletar, por exemplo, o helix e criar, por exemplo, um N-side e colocar na parte de baixo. Aí a gente vai ter o retângulo passando pelo N-side. Se a gente inverter os objetos, a gente vai ter o contrário, é o N-side, só que agora ele está muito grande, passando pelo retângulo. Deixa eu aumentar ele para uns 100%. A gente está com uma rotação aqui, por isso que está estranho. Mas se eu zerar isso daqui, a gente já vê que fica certinho. Vou dar alguns Ctrl Z para voltar até o modo quando eu estava com o helix. Uma coisa interessante que a gente tem no Sweep NURBS é o Start e o End Grow, que você pode fazer ele animar o crescimento a partir do início, que é o Start Grow, ou a partir do fim, que é o End Grow. E outra seção bem interessante que a gente pode criar alguns efeitos legais é aqui na aba de detalhes, onde a gente pode abrir e tem esse gráfico, onde a gente pode modificar a linha, para daí modificar, por exemplo, a escala da linha no decorrer aqui do helix. A gente pode mudar essa curvatura do modo que quiser, e se quiser adicionar algum ponto aqui no meio, é só segurar o Ctrl, clicar, e você adiciona um ponto. Você pode mexer as tangentes individuais e adicionar vários pontos para fazer mudanças na escala, né? Também tem essas opções para rotação. A gente pode rotacionar do início ao fim. Também inserir pontos aqui no meio. O Sweep também tem uma aba de Caps. Isso é para ponta do objeto, que a gente pode colocar Fillet Cap também. Ou deixar só Fillet, para ele ter um buraco, ou sem capa nenhuma. E ele fica oco, né? E uma opção bem útil é esse Create Single Object
básico e quando você quer transformar isso aqui num objeto editável, você apertaria C ou usaria esse ícone aqui. Às vezes você cria um objeto com várias partes e ele deixar todo mundo solto aqui, não é nesse caso porque a gente deletou o cap, eu vou dar um Ctrl Z. E eu vou colocar um fillet cap para mostrar. E agora eu vou transformar ele no objeto editável. Agora sim a gente teria os pedaços dos caps todos soltos aqui. Se eu clicar em mover, eu tenho essas partes soltas, caso eu quisesse colocar alguma coisa diferente só para elas. Mas agora eu vou dar um Ctrl Z. E com aquela opção do Create Single Object, quando você transforma ele no objeto editável, ele vai ser um só objeto e ele tem esses ícones que são pré-seleções daquelas partes. Se eu der 2 cliques em cima, ele vai entrar no modo de edição de polígonos. Deixa eu ver onde que está esse polígono. Acho que é naquela ponta. Deixa eu dar 2 cliques em outro. Esse aqui do final, por exemplo. É só uma seleção que você tem daqueles polígonos, caso você queira mover ele ou colocar algum material diferente só nessa parte.